Bem-vindos ao nosso axé! Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Amores! E hoje, no nosso episódio 4, nós vamos conversar aqui com vocês sobre o nosso axé no dia a dia. E o que seria esse nosso axé? Para nós começarmos a desenrolar esse assunto aqui com vocês, eu já vou aproveitar e trazer uma perguntinha aqui, que é a seguinte, e aí eu quero ver quem que vai começar a me responder. Vamos lá. Esqueci de um detalhe, né? Ó, antes de mais nada, aproveita que você está assistindo o nosso vídeo, já curte, já compartilha, para mais pessoas poderem se inscrever aqui no nosso canal e também aproveitar todo o nosso conteúdo. E também aproveite para seguir as nossas redes sociais. Todas as informações, os links, eles estão aí na descrição e provavelmente vai estar rolando aqui abaixo do vídeo também. Eu quero saber uma coisa, que é a seguinte: como que a Umbanda, não só a Umbanda, né, mas a espiritualidade, ela afeta o dia a dia de vocês? Ó, O eu dela afeta particularmente, muito mais. mas eu sinto que em mim tem afetado, assim, 24 horas do dia também, porque eu vou dormir, parece que eu ainda tô dentro da gira, né, mais ou menos assim, o Então, caminho. então, eu sou uma situação à parte, porque a espiritualidade ela está presente em 95% do meu dia. Então, assim, às vezes eu vou dormir antes das minhas orações, antes de tudo. Eu não consigo ir sem antes me falar boa noite pro meu altar, pro Uhum, meu congregar. De manhã, a primeira coisa que eu faço é conversar com a espiritualidade. O estudo, o dia inteiro, eu tô ou escutando ponto de macumba, é, ou escutando podcast de macumba, ou eu tô lendo livros de macumba. E fora que tem muito da espiritualidade que interage com a gente, né? Então, principalmente antes das giras, a gente faz a preparação da gira. Normalmente uma semana antes. E aí vem o que é para fazer, o que não é para fazer, o que é para uhum, firmar, o que não é para sim. firmar, o que é. E aí a gente vai interagindo com a própria espiritualidade. E é muito engraçado porque eu converso com a espiritualidade, igual eu converso com meu marido, com as minhas amigas. Eu converso desse jeito, gente. Parece uma louca. A Nath viu hoje. Olha, tá acontecendo assim, assim, assim. Vamos me dar uma resposta porque não tá dando. Eu sou assim. Ah, tá certo, mãe Tatá? Não sei se tá certo. Pra mim tá dando certo e tá tudo certo. É, eu acho que essa conexão que você tem com a espiritualidade é importante por no conhecimento. A gente Uhum, falou no outro podcast, para tirar os medos, a gente precisa estudar. sim. E para tirar esses mitos de que, deste jeito funciona, deste jeito não funciona, é testando. Uhum. E quando a gente conhece a espiritualidade, quando a gente conhece os tronos divinos, a gente tem mais facilidade para interagir. Tô meia pinel da cabeça no dia, então eu chego para aqui no altar. Saldo o meu Ifá, saldo os meus orixás. Aí olho para Oxalá e falo, pai, eu tô louca hoje. Me ajuda a acalmar essa cabeça, pelo amor de Deus. Por Olorum, me ajuda a acalmar essa cabeça porque não tá dando. Esse é o meu dia a dia. E não é uma coisa que eu faço obrigada. É uma coisa que eu faço por amor. Uhum. Essa semana a minha família falou para mim assim: você só faz isso, só pensa nisso.
E, e eu falei assim, é o que eu tô vivendo e tá tudo bem. É o que eu tô vivendo e tá tudo bem. É uma coisa que me dá prazer. É uma coisa Sim. que me dá uma sensação boa, é fazer isso. Uhum. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, a gente tem ferramentas para usar no nosso dia a dia. Quando a gente estuda ervas, por exemplo, eu tô com. Posso fazer um banho, tô com a cabeça louca, posso fazer um banho de camomila, posso fazer um banho de boldo, Uhum. posso fazer um banho de anis estrelado. E tudo Sim. isso a gente vai usando no nosso dia a dia. Sim. É vivenciar 24 horas, né? Na essência da coisa, né? Porque não tem como, na gira eu tô vivenciando, daqui a pouco pronto, desliguei e vou, Não sei tem lá, não como. tem como. Nath, você é terapeuta. Você consegue desligar da tomada? Hoje eu sou Imagina. terapeuta, amanhã não. Eu tô numa festa. É a mesma coisa a É, espiritualidade. A nossa profissão, ela se funde com tudo aquilo que a gente sim. vive. Um arquiteto, ele vai olhar os detalhes. Olha, aqui tem uma rachadura, Uhum. ali tem isso. Um, Sim. um médico, olha, você está gripado, olha, Uhum. você vai. É o dia a É. dia. O médico, ele é médico 24 horas por dia. O veterinário é veterinário 24 horas por dia. Todo mundo, querendo ou não, é aquilo que se propôs a fazer, enfim, o tempo todo. Não tem como você ir ali ligar e desligar um interruptor e pronto, agora Não tem. Uhum. tá na essência de cada um, né? E dentro disso tudo, por exemplo, que você comentou, existe, de certa forma, assim, alguma obrigação que você tenha que fazer todo dia, por ser uma dirigente espiritual, de ter uma casa, enfim, ou não? Então, como dirigente espiritual, a gente tem algumas obrigações, Uhum, mas não é uma coisa que você fala assim, porque para mim não funciona nada obrigado. Eu tenho que saudar o assentamento. Tudo bem, eu tenho que saudar o assentamento. Mas tem dia que eu acordo atrasada, eu já saio da cama pronta para sair. uhum, E eu não vou saudar o assentamento sim, por obrigação. uhum, Então eu faço com carinho, uhum. Era até nisso que eu ia Estando entrar. lá, né, naquele momento, estando né? lá. Porque às vezes quando se torna um negócio muito da obrigação, você perde o prazer também, né? Uhum. Dentro E, do. e Nath, sabe que tem muita gente que vem falando assim: eu sou feita em Iemanjá. E a minha sacerdotisa, ou meu sacerdote, ou meu pai de santo, a minha mãe de santo, falou que todos os dias eu preciso bater cabeça para o meu orixá. E eu não consigo, porque eu me sinto obrigada a fazer. E eu, e eu falo que é uma orientação minha. Segue a orientação do teu pai de santo e da tua mãe de santo. Uhum, Porém, quando você sentir no teu coração uhum, necessidade, vai lá, faz o que ele pediu, você vai fazer com muito mais amor e muito mais carinho. uhum. É esse o caminho, porque eu já senti muito disso. Ah, não, porque você é obrigado, tem que ir lá e tem que fazer todo dia. Mas aí aquilo para mim vai perder o prazer ou a paixão de ter que ir ali com prazer e fazer aquele ritual, aquela coisa, enfim, né? Eu acho que quando entra numa coisa muito de tem que ser, é assim e ponto, as pessoas vão deixando, né? Meio que de ter o Sim, gosto da coisa, não sei. E aí é que vira um peso, né? É uma obrigação que às vezes vira um exatamente. peso, tipo, ai, tenho que ir lá e tenho que fazer. Sim. E aí, minha Camila? Eu tava pensando realmente nisso, porque assim, eu acredito sim, a gente precisa ter uma certa disciplina, mas eu também não sou aquelas que todo dia vou lá
né? A gente meus trabalhos eles não são para espiritualidade, né? A Uhum, minha profissão que eu passo a maior parte do meu tempo. uhum. Então, às vezes eu tô virada em outras coisas. Tava vindo para cá, falando no celular, tentando me arrumar, pegando as coisas e vindo para cá. Então, assim, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos tentando, eu não sei nem se a palavra é se melhorar ou pelo menos se conhecer de verdade, né? Tirar as cascas da cebola e viver a nossa melhor versão, né? E nem todo dia a gente tá no pique de estar na melhor versão. Sim. E assim, e tem dias realmente, eu sempre me lembro da espiritualidade, é muito engraçado, porque as horas assim que eu mais converso com a espiritualidade é quando eu tô caminhando na rua. Então, gente, se Nossa, vocês me verdade, encontrarem na rua, verdade. eu tô Total. lá, 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 lá. Mas assim, é aí na hora que eu tô cantando ponto, é na hora que eu tô conversando ou com algum guia meu em específico, ou às vezes eu só fico assim, Deus, meu Pai Olorum, hoje eu só quero falar com você. E mais nada, e mais ninguém, eu não quero mais ninguém no meio do caminho. É eu e você, acabou. E tá tudo bem. E Sim. aí as respostas vêm por uma música, ou Uhum. pela Mãe Santa. Ô Camila, vieram me falar? Isso acontece. É raro, mas acontece muito. Feito, né? Mas realmente não tem como você. Porque assim, a gente entra nessa religião, pelo menos é assim que a nossa casa trabalha, o que a gente acredita, é que primeiro é pra gente, né? Uhum. É pra caridade, a caridade é pra gente mesmo, né? Pra gente se melhorar. Eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho, né? E, e eu perdi completamente o raciocínio. É assim, a gente começa, daqui a pouco a gente já vai, ó, Vai e aí a perdendo gente esquece qual era completamente. até a pergunta, qual era o Tudo assunto. bem. Mas, Vamos lá. O ponto é, dentro da nossa casa, a gente acredita que a nossa conexão com o orixá precisa ser verdadeira. sim, Precisa ser verdadeira. E quando a gente olha para a espiritualidade, a gente sente essa conexão. Dentro da nossa casa, se eu não estou bem, eu não vou abrir magia. Se eu briguei com a Natália, e eu vou abrir uma magia porque ela tá precisando, eu não vou abrir magia. Porque eu vou colocar um meu emocional ali. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu pegar o telefone, eu ligar para um amigo, eu ligar para Camila, eu ligar para alguém, falando assim: manda eu mesmo. preciso que vocês façam magia específica para esta pessoa. E a pessoa fala assim: mas por que, mãe? Eu falei assim: porque eu estou chateada, eu estou magoada. E quando você fala de espiritualidade no dia a dia, você fala exatamente disso. Não adianta eu estar numa segunda-feira, cheia de dívidas, cheia de conta para pagar, querendo falar e pedir amor para Oxum. Não vou pedir. Eu vou lá no pé de Exu, Sim. eu falar, meu pai, socorro! Olha, vence tudo essa semana e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso do teu socorro, me dá caminho, me Sim. dá orientação, me direciona. Esse, para mim, é a maior conexão e a maior diferença que a Uhum. Umbanda, que a espiritualidade faz na minha vida. A espiritualidade me ensinou, e aí vem assim, como os meus irmãos de evangélicos, eu aprendi que a fé não é só falar que acredita, você tem que acreditar de verdade. Não é só, eles falam que uma oração não é feita da boca para fora, Uhum. é feito de tudo aquilo que você está É. sentindo. Uma reza, um rezo,
até um Pai Nosso, se você não souber o que você está fazendo, não adianta, Sim. não adianta. A gente precisa aprender que a espiritualidade ela não vem mudar o mundo, ela vem mudar as pessoas. A gente mesmo. E sabe, uma coisa que eu tenho aprendido muito com essa espiritualidade é que a gente está cheio de defeito. A gente tem coisa pra dedéu para mudar. A gente tem um monte de se não. É E verdade. se? Ai, e se eu ganhasse na loteria? Uhum, Tá, mas você joga? exatamente. Se não jogar, não ganha. Não vai rolar. E se. Ai, gente, eu tô precisando ter criatividade. Qual orixá que eu vou? Cara, vai pra Iemanjá. Ah, mas eu tô precisando de trabalho. Você já pediu pra Exu? Você já pediu pra Ogum? Ai, mas eu posso pedir? Pode. E é falar com as suas palavras. Isso a espiritualidade tem me mostrado cada Uhum. vez mais. Não é fazer oração pronta, Do É, coração. é, é do coração. É, é isso mesmo. é. E só finalizando que Pode ir, sim. é, eu lembro que eu comecei a falar o quanto que a gente entra na Umbanda, né, na espiritualidade, para a gente realmente se enxergar, se melhorar, ser a nossa melhor versão. E eu achei muito engraçado porque eu estava na minha última empresa. Eu conheci um rapaz e ele era evangélico, casado, e ele até tinha certos preconceitos assim. E o pessoal brincava muito comigo, porque todo mundo sabia que eu era macumbeira, e como era uma empresa de petróleo, então a gente falava muito de tambor, né? O pessoal ficava, ai, a Camila vai tocar o tambor aí e tal. E, e aí, quando a gente saiu, quando eu saí dessa empresa, depois de um tempo ele me chamou para conversar. E aí ele falou para mim que ele falou assim, uma coisa Acredito. que eu sempre pensei, né, que nossa, ela é macumbeira, mas ela é uma pessoa tão gente boa, né? Eu nunca vi ela fazendo mal para ninguém. Eu sempre a vi com uma postura correta dentro do trabalho, né, com as pessoas e brincava com todo mundo, né? Enfim, e se dava bem com as pessoas. E aí, nessa hora, eu fiquei com orgulho de mim mesma, né? E assim, olha que legal, né? A pessoa, ela tá enxergando a minha religião através de mim, num ambiente que não tem nada a ver Uhum. sobre religião. E olha que e nem sempre eu sou legal, né? A gente tem o nosso lado de eu quero matar um. Mas assim, isso para mim foi um motivo de orgulho, sabe? Que Uhum. bom, porque às vezes a visão que as pessoas têm, né, sobre a Umbanda não é uma visão tão Sim. positiva, e de repente numa dessa, e eu nunca tive intenção nenhuma de falar sobre nada com Uhum. ele, mas a gente conversava, ele saiu antes que eu, então eu, pô, você tá bem, né, você tá precisando de alguma coisa, né? Mas é porque eu sou assim, né? E isso é muito legal. Então, eu acho que a gente leva, né, a nossa religião com o nosso caráter mesmo, Sim. né? É quem somos, né? Não é só quando a gente está rezando, mas é o que a gente está vivendo no dia a dia com outro ser É, humano também. exatamente. Para mim é muito aquela coisa, né? Você vivenciar aquilo a cada momento, a cada instante, porque querendo ou não, é uma conexão que não tem como você desconectar do dia para a noite, principalmente vocês que já estão nessa caminhada, não é de agora, né? Então eu acredito que isso vai ficando cada vez mais latente dentro de vocês também, né? Mas aproveitando, como que é, por exemplo, né, falando nisso, como que vocês lidam com essa questão da mediunidade fora do terreiro?
Tem ambientes que vocês sentem, por exemplo, que é a energia, seja, Ah, sei lá, entrou num sim. ambiente, sentiu um ambiente mais carregado, ou às vezes está perto de uma pessoa, você, enfim, sente a energia da pessoa, né? Enfim. Obrigada, Pai Rubens, pela magia divina, É verdade. que ajuda demais da Muito, conta. muito, muito, muito. Depois disso, eu fui na 25 e nunca mais me senti mal. Porque realmente é muito útil mesmo, mas não tem como, né? Né? Você abre uma porta, né? Você tá trabalhando com a espiritualidade dessa forma, então você abre uma porta que você não vai fechar. Não tem como. Então você sente mesmo, você vai nos lugares, você sente um pouco mais, você sente, às vezes, até a intenção da pessoa, você Uhum. sente. O difícil é como que lida com isso depois, né, tá? Eu senti. Então, comigo é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais. Eu trabalho com terapia Uhum. e maioria é massagem. Sim, você tem o toque direto ali, né? Isso. Então, tocou, já Seria imagina o uma quanto que vem de... massoterapeuta, mas tem mais coisa aí, né? É, massoterapia com terapia holística. Então tem floral, essências, Acupuntura. acupuntura, moxa, ventosa e tudo mais. Olha a propaganda. E aí, muitas vezes, algumas vezes não, tá? Então, assim, algumas vezes a pessoa me procura, e isso já aconteceu algumas vezes. Uhum. A pessoa me procura, eu começo a fazer massagem, daí a pouco eu sinto a presença de alguém, Sim. eu começo a verificar e tem um ser desencarnado junto com a pessoa. Aí começam os questionamentos. A pessoa já chegou para mim e falou assim: me ajuda, por favor. Eu preciso da sua ajuda. E eu falei assim: procura outro, porque aqui não. Eu estou trabalhando, meu trabalho espiritual é lá no terreiro. Não, mas ela não vai. Era evangélica. Eu, e caceta, como é que eu vou falar para esse ser humano que é evangélica, ou ela frequenta outra religião, e tem um desencarnado junto com ela? Aí a gente vai com toda a sutileza, né? Uhum. Muito. Olha, faleceu alguém? Não. Tem alguém próximo de você que faleceu já faz algum tempo? Ai, tem. Então, como é que você sabe? Como é que era a tua ligação com ele? E aí eu vou puxando, puxando, puxando. Mas aí eu já dou ordem mágica para Sim. chamar todos os espíritos amigos, para encaminhar aquele espírito, tal. E eu conversando com pessoas que enxergam e escutam, e a maioria tem isso. Eu imagino mesmo que seja assim. É, teve uma vez, eu estava noiva do meu marido, a gente estava namorando, noivado, ele nunca me pediu, tá, gente? E, e a gente foi comer numa pizzaria. E chegou na pizzaria, eu sentei na pizzaria, não trabalhava espiritualidade, eu não tinha magia divina. E aí eu comecei a ver e tinha uma pessoa, e aí eu vi mesmo a pessoa, e a pessoa começou a brigar com a outra, e a outra ignorando, sabe? Ignorando a pessoa. E a pessoa brigava e gritava e brigava. E eu falei assim, gente, que doideira, né? A pessoa ali brigando com a Doida é quem tá outra. vendo o outro Como tá brigando. serena aquela ali que não tá falando nada, né? Nossa, Equilibrada. eu pensei, eu falei assim, eu queria ter o equilíbrio daquela mulher, a pessoa tá gritando no meio de uma pizzaria cheia. Aquela pessoa que tava brigando, veio e falou assim, você está me vendo? Nossa, quando ela falou isso, que eu percebi que era um desencarnado. Gente, o meu vinho que não chegava para eu ficar bêbada, a pizza que não chegava pra gente ir embora. E a pessoa, eu tô falando pra ela que se ela continuar bebendo desse jeito, ela vai morrer igual eu. E eu, gente, como é que eu vou falar pra essa pessoa? Eu não conheço, vai embora. E eu falava tudo no meu mental.
E o meu marido começou a ver o meu desespero. Uhum. E aí eu falei pra ele assim: olha, eu tô vendo um espírito e ele tá precisando muito de ajuda, mas eu não consigo ajudar ele porque eu não conheço ninguém aqui dentro. Pega a pizza e vamos comer em casa. E eu espero que esse espírito não vai comigo. Comer a pizza com a gente. Gente. E aí a gente saiu, pegou a pizza. O cara estava vindo com o meu vinho fresquinho, geladinho. E eu peguei e fui embora. Resumindo a história, essa sensação é horrível. Não queiram passar por isso, tá? E eu sei que eu fiquei uma semana pensando naquela pessoa. Mas não veio com você. Não, Ficou lá na paz de Cristo, no caminho que ficou. ela tinha que ficar. E eram outros já, né? Você já trouxe outros. Não, mas isso aí deixa a gente identidade. contar no outro podcast. Nossa. Experiências com Senhora. espíritos Nossa, encarnados. olha, esse episódio vai ser bom, hein? Vai render assunto. Esse daí é Que só uma etapa, olha, vai falar só. dormindo com os espíritos. Nossa. Nossa, Então, gente. a espiritualidade, Nath, ela ajuda muito. Uhum, Ela ajuda a gente se conhecer e saber os nossos limites também. sim. Naquela época, eu não tinha o Uhum. conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sabia o que fazer. Eu só fazia oração. Pai Nosso, Ave Maria. E eu aprendi o credo, eu rezava o credo Aham. para tudo quanto é espírito. E eu só sabia encaminhar espírito incorporando. E a espiritualidade, o conhecimento, a Mãe Fofa, a tenda de Umbanda, o Caboclo do Oriente, o Pai Gabriel, eles me ensinaram a usar ferramentas Sim. que lá atrás eu não tinha. Aham. Lá atrás eu não tinha. E, gente, tão bom, tão bom. Facilita tanto a vida. Não, e a gente tem ferramentas também, como a magia divina, que também ajudam muito, né? Mas, Principalmente, por exemplo, né? Você tem a mediunidade, né? Ai, gente, Visão. a clarividência, enfim. Mas, por exemplo, às vezes a gente que não tem o recurso ali da magia divina que dá uma amenizada também dentro desses processos, né? Sim. Principalmente para quem às vezes não está nem preparado, não sabe nem um tico desse assunto, né? E às vezes a pessoa vive ali no desequilíbrio por conta de tanta acesso que tem ali, né, do outro lado e não tem o recurso, o caminho ali para conseguir, sim. né? Quer falar algo, Camis? Não. Quer pegar ela, alguma coisa? Gente, vocês ouviram um chorinho no fundinho? É que a nossa quarta integrante do podcast, ela tá por aqui, né? E assim, meninas, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Principalmente as pessoas que estão vindo para esse caminho mais espiritual agora. Como que a espiritualidade, ela ajuda a transformar as dificuldades? Aí tem tantas formas diferentes, né, que ela atua, né? Eu acho que os guias, eles vêm trazendo um pouco de colo. Às vezes dá uns tapas também, né? Dá umas empurradas, né? Vai! Às vezes a gente que é o nosso obsessor, né? Então, nem sempre eles passam a mão na cabeça. Mas a gente tem lá uma palavra de esperança, um direcionamento, né? Palavras de direcionamento mesmo. Às vezes é através de um banho que vai acalmar a gente, é, às vezes é através de uma oferenda, de uma entrega, ou uma própria magia divina também, Uhum. que vai, aí uma vela, né, que vai ajudar a gente. Mas talvez não, no fundo, é tudo uma questão de quanto mais a gente acreditar, né, a gente vai ficar aberto para receber esse axé e para fazer as transformações. Porque aí é aquela coisa, poxa, eu acredito, né? E aí vem os guias, eles dão o passe na gente, Sim. eles limpam, né, lá o nosso campo, e a gente começa a elevar a nossa vibração,
e aí a gente vai começar a se conectar com outros caminhos, com outras possibilidades, e aí as coisas acontecem numa outra frequência, né? E aí quanto mais a gente vai se elevando, quanto mais a gente vai se melhorando, quanto mais a gente vai compreendendo, mais as coisas vão fluindo nessa outra vibração pra gente. Sim. Eu enxergo assim. E às vezes, ou nem sempre, a gente vai, vai conseguir enxergar isso, né? Por isso que eu falei, às vezes não é passando a mão na cabeça, às vezes Não, é, não, às vezes é você que você tá precisando ir lá. exatamente. Ah, eu quero arrumar um emprego. Então levanta, faz a sua parte, arruma o seu currículo e vai lá fazer que os seus caminhos estão Sim. abertos, né? Então tem muito isso também, né? Então, A espiritualidade, ela tem muitas raízes que podem ajudar a gente. Como a mãe me falou, banhos, velas, passe e tal. Mas eu acho que um recurso que a gente precisa aprender muito a usar é falar. Uhum. Porque tem muita gente que tem medo de chegar para um irmão de axé, para um dirigente espiritual e perguntar: eu não sei, me ensina. E, e isso bloqueia a pessoa. Então, eu não sei quantos dirigentes espirituais estão escutando. Não quero ofender o ori de ninguém, não é o intuito desse podcast. Como diz o nome, é nosso axé. E o que eu mais peço para os filhos é: pergunta, pede ajuda, não tenha medo. Às vezes eu tô virada no saci, tô virada no giraia, vou dar patada, vou brigar com todo mundo, mas eu não desisto. A mãe Camila é mais doce, é mais ponderada nas palavras, eu não tenho papo na língua. Mas é tudo uma conexão. E muitas vezes a gente precisa só desbloquear isso de Uhum. falar. Porque quantas vezes a mãe Camila, ela chega para mim e fala assim: Mãe Tatá, eu já sei que eu vou levar bronca, mas eu preciso de ajuda. E aí eu vou com palavras de amor, de carinho, Uhum. tal. E não é nem sem bronca. quando eu não tô esperando que vem. E aí, Agora eu às tô vezes ela sofrendo, sabe? chega, às vezes ela chega e fala assim: putz, sabe, hoje não vai ter como ela brigar comigo. E do nada eu estouro, eu fico nervosa, Ou ela estressada. fala alguma coisa que pega lá no Aí ela chora eu horrores. mesmo. E a espiritualidade, ela nos ensina isso, mas se a gente não perguntar, se a gente não chegar, não conversar, e aí eu vou dar exemplo do que a mãe Camila falou. Quantas pessoas estão precisando de um emprego? Quantas pessoas estão desempregadas e estão procurando uma oportunidade melhor? E às vezes a pessoa ela não é capaz de chegar para um irmão de axé e falar assim: irmão, você está trabalhando? Você Uhum. manja de currículo? Você pode me ajudar? É, me ajuda, socorro. É. Socorro! Olha, eu não tenho, porque eu sou péssima em internet. Uhum. E às vezes nós temos a nossa Sim. limitação. Tem uma frase de Exu que fala que uma faca, por mais amolada que seja, ela não corta o próprio cabo. Sim. E o Baba King fala muito isso. E é bem isso. É, eu sou formada em fitoterapia, mas eu não tenho todas as ervas do axé na minha rotina. E Uhum. eu vou precisar de ajuda. Às vezes eu ligo pro pai Alex, às vezes eu ligo pro pai Gabriel, às vezes eu ligo pra mãe Fofa. Socorro, eu preciso de um banho, eu preciso de Uhum. disso. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Às vezes falo pra Camila, Camila, não sei o que fazer. E tá tudo bem. As pessoas precisam
dentro dessa espiritualidade, aprender a falar. Sim. Independente se você vai tomar bronca, se você vai receber colo, se você. Mas se você não perguntar, É. Eu queria te cortar para falar uma coisa que eu acho muito importante. Você precisa estar numa casa de axé que você se sinta, você tenha confiança na sua casa e no seu dirigente. Porque assim, nem sempre você vai receber passar a mão na cabeça, né? Mas você sabe e você confia que aquele seu dirigente, ele vai falar aquilo que você está precisando ouvir. Então, eu sei que quando a mãe Tata vem e fala alguma coisa para mim que eu falo, poxa, e depois eu falo para você, né? Eu acho que você podia ter, né, feito um pouco menos. Só que aí ela vira e fala, mas se naquele momento eu falasse do jeito que você queria ouvir, você não ia se mexer, você não ia sair do papel de vítima que você já saiu lá Sim. atrás e você ia voltar. falei isso essa semana, tá, Falou, gente? falou exatamente. Então, assim, e quando eu não gosto de alguma coisa, sim, nós, além de tudo, nós somos amigas, nós moramos perto, nós treinamos juntas, então, assim, sim, existe uma amizade, existe uma confiança, e eu me sinto à vontade para falar também para ela. Não gostei do que você falou, ou não concordo, mas vamos conversar. Mas eu honro e eu respeito muito, e eu confio muito. Então, eu acho que isso é muito importante, você ter confiança, porque nem sempre você vai sair da conversa ouvindo aquilo que você quer ouvir. É. E aí, você vai pegar toda essa informação e você vai fazer o que você quiser. Você pode colocar no bolso, você pode Uhum. refletir, ou pelo menos refletir. Mas por isso a importância de você estar num lugar onde você confia que você está sendo direcionado da forma como você sente que faz sentido. Mas, mãe Camila, isso também acontece com amizade. Eu Sim, tenho amigas de anos que me conhecem desde os 10 anos de idade. E às vezes eu chego para ela e vou conversar, ai, por que isso, por que aquilo? E ela vem com uma chapuletada na minha é orelha. verdade. Às vezes E você não é fala nem. assim, Ué? calma. Não precisa. E Já precisava vem com Gente, calceite não de pedra na precisava. mão, né? disso. É o medo dessas broncas, desses conflitos, Uhum. a gente tem não só dentro do terreiro, com mãe de Não, santo e pai de em qualquer santo. lugar. Não, é de uma amizade verdadeira. Porque uma amiga verdadeira, ela não vai falar pra você assim, nossa, que cabelo lindo! Se você tá horrorosa, sim. Eu Não cheguei na vai. gira com cabelo desse tamanho. Arruma esse cabelo. O que que você tinha falado? Eu A tava própria parecendo o quê? bruxa. A própria A própria bruxa, bruxa, bruxa de verdade. Salem. É. Gente, que é isso? É a espiritualidade, ela tá aqui não para transformar o mundo, como eu falei no outro podcast, mas para transformar a pessoa. É. O próprio ser, né? E se a gente tem medo de falar, Aí, qual serviço vai querer a gente? não. O patrão grita, briga, xinga. E, gente, e quantas vezes eu estava trabalhando, eu era vendedora e eu trabalhava em loja, e eu tive um chefe que ele gritava com a gente, e gritava muito, muito. Até o dia que esse ser humano aqui virou para ele e falou assim: Você vai gritar com as tuas negas. Eu tô indo embora. Mas você não vai terminar de atender o cliente? Falei: Termina você. Peguei a minha bolsa e ó, foi embora. Pergunta se ele gritou mais comigo. Nada. Fiquei com ele Ó, 3 anos. Mas é atitude. é. E Exatamente. colocar o limite, ó, é até aqui, Gente, né? olha, isso é uma coisa, é uma experiência pessoal minha que eu estou trabalhando nisso. A mãe Tata sabe o quanto que eu venho evoluindo.
eu não sabia falar não para nada. Eu aceitava tudo. Eu podia não gostar do que estava acontecendo, eu não falava. Olha, muito tempo de terapia e a Umbanda tem me ajudado muito nisso, a falar assim, eu não gostei. E eu não estou, e eu consigo falar sem desrespeitar, eu não preciso te Sim. xingar, mas eu simplesmente falo, olha, eu não gostei, até aqui você pode ir, daqui não. Uhum. E a gente precisa aprender a falar. É. A falar quando a gente não gosta, a falar quando a gente não tá feliz, a falar que a gente não entendeu. A gente precisa aprender. E já que esse podcast a gente está realmente falando sobre tantas coisas, então assim, Que susto! vamos aprender a falar. Porque, primeiro, o outro não tem como saber. O outro Agora ela não quer tem. descer. Ela quer descer. O outro não tem como saber se você não falar. Ah, mas o outro tem que adivinhar. Não, o outro não tem que adivinhar. Não. O outro está no mundo do outro. Então, se você não falar, como que o outro vai saber? Então, a gente precisa falar. E se o outro também falar algo que nos ofende, a gente também tem que falar: olha, não gostei. E aí a gente resolve com a pessoa, e aí acabou, e aí tá tudo certo. E não ficar engolindo a informação, criando Não. ranço. Porque, e gente, aí às vezes a gente vê que acontece às vezes tantas coisas em qualquer situação, em qualquer EBE, né, no trabalho, ou numa amizade, ou no terreiro, acontece bastante. Explica para eles o que que é, Bé. Existe, Brevemente, só para eles poderem entender o que que significa. existe um orixá no culto dos orixás, que é o orixá Ebé, que na verdade é a nossa sociedade espiritual. A mãe Tata tem mais propriedade para falar por causa das iniciações também. Eu ainda não sou iniciada, mas eu sei que eu preciso. E essa sociedade, ela é difícil porque eu vou pensando em palavras que vai ficando mais difícil ainda. Basicamente, eu vou explicar. A gente vai pegar um dirigente espiritual especializado em EBE para explicar para vocês, tá? Sim, Mas assim, basicamente, falando assim, mal e porcamente, bem simples para vocês, EBE é a nossa sociedade. Então, nós temos a sociedade do terreiro, é a Uhum. nossa um EBE grupo espiritual. Nós temos a EBE do trabalho, a nossa EBE da de trabalho, família. da família, tudo. Mas também na parte espiritual, a gente tem essa família espiritual. E muitas vezes essa família espiritual, ela tá lá morrendo de saudade da gente e fala assim: Ei, volta! Socorro! Estamos sentindo falta de vocês. E ela nos atrapalha, tá? E nos traz conexões com essa sociedade, com essa família, que acaba nos bloqueando em alguns pontos aqui na Terra. Basicamente é isso. Mas eu prometo Obrigada. que a gente vai falar sobre Ebé, a gente vai entrar, vai falar sobre todos os orixás. Eu prometo para vocês. A gente vai trazer Convidados aqui, convidados para falar sobre especializados nesse para falar assunto. só de orixá, É, tá? Mais para frente, calma. Primeiro vocês estão conhecendo a gente, tá? Peraí. Mas é exatamente isso, é o grupo, né? A gente precisa aprender a conviver no nosso grupo, na nossa sociedade, no nosso EBE, independente de qual seja. E para aprender a conviver, a gente precisa realmente saber quem somos, os nossos limites e aprender a falar. Acho que exatamente. esse é o ponto. Sim, Esse é o ponto. exatamente. E aproveita, se você está assistindo, já curte, já compartilha. Aproveita para seguir o nosso canal e as nossas redes sociais também, para ficar ligadinho, ativa as notificações para você não esquecer nenhum dos nossos podcasts, dos próximos episódios. E nas próximas, né? Calma, não ainda, mas a gente vai trazer convidados que vão abordar esses temas que as meninas falaram, não só de EBE, mas outros assuntos muito legais. Da parte iorubá, né? Enfim, orixás, até mesmo para vocês entenderem, né? No podcast passado a gente comentou sobre tronos, né? Mas o que que é isso, né? Por exemplo, para você que está chegando agora,
A gente vai trazer mais esses conteúdos aqui para vocês também, que o intuito da gente é trazer o nosso axé, a nossa essência, um pouquinho maluquinha de vez em quando que a gente é, né? Enfim, que sai um pouco fora do assunto do que a gente ia falar, mas trazendo esse conhecimento para vocês também do que é a espiritualidade, do que é a Umbanda, do que são os orixás, né? O que que são esses 14 tronos que a Tata tá falando aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham realmente gostado do nosso episódio de hoje. E se você tiver alguma dúvida, aproveita, já deixa aí nos comentários e até mesmo o que que você quer ver nos próximos episódios, dúvidas, né? Enfim, informações que vocês estejam aí sedentos de informação, que a gente vai trazer mais do que vocês querem aqui também. A gente vai dar um spoiler que a gente vai trazer dirigentes espirituais que vocês conhecem, que a gente fala, É, para contar curiosidades da própria vida, tá? Vai vir alguns, não vão dar nomes aí, mas vai é vir surpresa, ainda é alguns. surpresa. Mas acho que há muitos que estão assistindo aí já imaginam quem são também. Bastante. E esse podcast ficou. Esse Com- ficou, mas espero que vocês tenham gostado. É, então, não esqueçam de curtir. Deem uma olhada na descrição do vídeo, que lá vai ter umas datas de cursos, de workshops que nós estamos ministrando também. E um beijo grande e até o nosso próximo episódio.